Ela foi traída por aqueles em quem mais confiava. Pegou seu namorado na própria cama com sua melhor amiga, no mesmo dia em que foi demitida. Mas nada foi por acaso. Tudo fazia parte de um plano cruel entre o homem que ela amava e seu antigo chefe. Quando a verdade veio à tona, a dor deu lugar à fúria, e o jogo virou. Ela nunca mais seria a mesma, e faria questão de derrotá-los no campo onde se achavam invencíveis. No canal Janelas da Vida, você encontra histórias de mulheres incrivelmente fortes. Agora vamos conhecer a história de Mariana. O som dos saltos de Mariana ecoava pelo piso frio do luxuoso escritório de advocacia, onde trabalhava há mais de uma década. O ritmo firme e seguro de seus passos refletia sua confiança. Ela era respeitada, admirada e considerada uma das melhores advogadas do escritório. Seu conjunto de alfaiataria impecável moldava sua silhueta esguia, e os cabelos ruivos, sempre soltos em um penteado elegante, emolduravam seu rosto sério e determinado. Tudo em Mariana exalava controle. Até aquele momento, o dia começou como qualquer outro. Um café apressado no apartamento sofisticado que dividia com Guilherme, algumas mensagens trocadas com sua melhor amiga, Carolina, e a agenda cheia de compromissos importantes. Mas a sensação de triunfo e estabilidade que Mariana carregava seria destruída em questão de horas. Quando foi chamada à sala do sócio-diretor, sentiu um leve incômodo, mas afastou a sensação. Ao entrar no ambiente amplo, com uma vista panorâmica da cidade e móveis de madeira nobre, percebeu um silêncio estranho. O sócio, que tantas vezes elogiara seu trabalho, tinha o olhar frio e distante. Mariana, sentimos muito, mas sua jornada aqui chegou ao fim. As palavras bateram como um soco. Sua mente girou em busca de uma explicação lógica. Ela era uma das advogadas mais brilhantes da firma, responsável por vitórias expressivas. Mas, em poucos minutos, ouviu justificativas vazias. Uma reestruturação, uma nova direção, uma decisão irrevogável. Não havia espaço para discussões. Ela estava fora. Atravessou o corredor em choque, os olhos fixos no vazio, enquanto os funcionários desviavam os olhares, evitando o desconforto de encarar a queda de uma gigante. A confiança que carregava ao entrar naquele prédio todas as manhãs agora se esvaía a cada passo. Quando chegou ao carro, sentiu a primeira fisgada de desespero, mas respirou fundo. Tenho minha vida, tenho Guilherme, tudo vai ficar bem, repetiu para si mesma. O trânsito até seu apartamento parecia mais lento do que o normal. Quando finalmente abriu a porta, esperava o abraço e o conforto do homem que amava. Mas o que encontrou foi algo que nunca poderia ter imaginado. As roupas espalhadas pelo chão do corredor levaram seu coração a disparar. Seguiu os rastros até o quarto, e ao abrir a porta, foi atingida por uma visão devastadora. Guilherme na cama, envolvido nos lençóis de cetim que tantas vezes haviam sido testemunhas do amor dos dois. Mas não estava sozinho. Carolina, sua melhor amiga, seu porto seguro, a pessoa em quem mais confiava, estava ali com ele. O tempo pareceu parar. Mariana sentiu o ar sumir de seus pulmões. O choque congelou seu corpo. Ela tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. Carolina arregalou os olhos, puxando o lençol para cobrir o corpo, enquanto Guilherme apenas a encarava, sem nem mesmo demonstrar arrependimento. Mariana, Carolina começou, a voz trêmula. Não. A palavra saiu firme, carregada de dor e indignação. Não havia justificativas que pudessem apagar o que via diante de si. Os segundos seguintes foram um borrão. O peito de Mariana subia e descia em um ritmo frenético. Sentiu as pernas fraquejarem, mas recusou-se a cair diante deles. Ela não daria esse prazer. Sem dizer mais nada, virou-se e saiu. Na sala, a realidade a esmagou. Em um único dia, perdera o trabalho pelo qual dedicara sua vida e a pessoa que acreditava ser seu grande amor. E como se não bastasse, fora traída por alguém que considerava sua irmã. O peso de tudo desabou sobre ela de uma vez só. Sozinha, na penumbra do apartamento que antes era seu lar, Mariana desmoronou.
O choro veio em ondas, rasgando-lhe a garganta, arrancando dela qualquer vestígio da mulher imbatível que era horas atrás. O luxo ao seu redor agora parecia frio, sem propósito. Seu mundo perfeito ruíra, e no meio dos escombros ela sabia, nada mais seria como antes. O apartamento, que antes refletia elegância e ordem, agora era um reflexo do turbilhão interno de Mariana. Cortinas cerradas bloqueavam a luz do dia, pratos sujos acumulavam-se na pia e roupas estavam espalhadas pelo chão. O silêncio era cortado, apenas pelo som do relógio, marcando as horas que pareciam se arrastar. O tempo perdera significado. Após flagrar Guilherme e Carolina juntos, Mariana saíra do quarto como se estivesse em transe. Os gritos de Carolina a chamando ecoavam ao fundo, mas ela não conseguia processar mais nada. Pegou algumas roupas e pertences essenciais, jogando-os dentro de uma mala sem qualquer ordem, e saiu do apartamento que antes era seu lar. Não sabia para onde ir. Apenas dirigiu sem rumo até se dar conta de que estava em frente ao antigo apartamento de sua família, um imóvel que ficara fechado após a morte de seus pais. Era ali que passaria seus dias de isolamento, longe de tudo e de todos. Mariana passava os dias entre a cama e o sofá, vestindo o mesmo hobby de seda agora amarrotado. As mensagens e ligações de amigos preocupados eram ignoradas. Sua única companhia era o vazio esmagador que a envolvia. Tudo pelo que trabalhara, tudo em que acreditava, fora arrancado dela sem aviso. A traição dupla e a demissão a deixaram sem forças para reagir. O luto emocional vinha em ondas. Havia momentos de raiva, nos quais cerrava os punhos e sentia vontade de gritar. Outros de pura tristeza, quando as lágrimas desciam sem controle, acompanhadas por lembranças dos anos dedicados ao escritório e do amor que julgava inabalável. Mas o pior era a sensação de impotência, de que sua vida havia perdido o rumo. Certa noite, enquanto encarava o teto, um pensamento insistente começou a ganhar forma. Algo não fazia sentido. A coincidência entre sua demissão repentina e a traição parecia grande demais. Forçando-se a levantar, pegou o celular e abriu os e-mails do trabalho. Releu as mensagens antigas, procurou sinais que antes ignorara. Pequenos detalhes começaram a saltar aos olhos. Então, sua mente começou a revisitar o passado. Lembrou-se de Carolina insistindo para que ela focasse apenas no trabalho, sempre mencionando como Guilherme parecia carente. Recordou os momentos em que ele desconversava quando perguntava sobre seus compromissos, ou quando Carolina sempre sabia mais sobre sua vida pessoal do que parecia natural. As viagens que Guilherme alegava ser a trabalho, e que Carolina, curiosamente, comentava sem saber que Mariana jamais havia mencionado a ele. As risadas trocadas entre os dois, os olhares rápidos que antes pareciam apenas amizade. Sentiu um nó no estômago. A verdade era que os sinais sempre estiveram ali, mas Mariana os ignorara. Confiava cegamente nos dois e se recusava a acreditar que aqueles em quem mais depositava sua lealdade poderiam lhe apunhalar pelas costas. Como pôde ter sido tão cega? Seu peito subia e descia em um ritmo frenético. O engano, a humilhação, a sensação de ter sido manipulada por tanto tempo a sufocavam. Mas, por baixo da dor, outra emoção começou a crescer: a raiva. Pela primeira vez em semanas, Mariana sentiu algo diferente: a necessidade de descobrir a verdade. Ela não permitiria que saíssem impunes. A sombra do passado ainda pairava sobre Mariana, mas algo dentro dela havia mudado. A tristeza cedeu espaço para um novo sentimento: indignação. As peças soltas em sua mente começaram a se conectar, e a necessidade de respostas crescia a cada dia. Se Guilherme e Carolina haviam sido capazes de traí-la daquela forma, o que mais poderiam ter feito pelas suas costas? E por que sua demissão acontecera exatamente no mesmo período? Determinada a encontrar a verdade, Mariana decidiu agir com cautela. Ligou para Amanda, uma antiga secretária do escritório, alguém que sempre demonstrara lealdade e discrição. Marcou um almoço sob o pretexto de matar a saudade, mas no fundo, queria respostas. No restaurante, Amanda chegou apressada e sorridente,
mas seu olhar logo demonstrou certo desconforto. Durante os primeiros minutos, falaram trivialidades, até que Mariana decidiu ir direto ao ponto. Me diga a verdade, Amanda. Você sabe por que me mandaram embora? Perguntou, pousando o copo na mesa e encarando a mulher à sua frente. Amanda hesitou, mexendo nervosamente no guardanapo. Então, inclinou-se ligeiramente para a frente e sussurrou. Mariana, há muitos boatos correndo pelo escritório. E eu não acho que sua saída tenha sido só uma reestruturação. O que quer dizer? Mariana franziu o senho, sentindo a adrenalina crescer. Pouco depois da sua demissão, Carolina foi contratada. E não só isso, a empresa de Guilherme fechou um contrato milionário com o escritório. Disseram que Guilherme pediu pessoalmente para que Carolina fosse contratada. E que sua saída foi conveniente para evitar qualquer problema. Mariana sentiu um frio na espinha. As palavras de Amanda ecoavam em sua mente. Sua demissão não fora uma coincidência. Guilherme não apenas a traíra no relacionamento, mas também tramara contra sua carreira. Ele garantiu que Carolina tomasse seu lugar e, em troca, fechou um acordo lucrativo para sua empresa. Enquanto Amanda continuava falando, Mariana mal conseguia ouvir. Tudo fazia sentido agora. Álvaro, seu ex-chefe Guilherme e Carolina estavam todos conectados. Ela fora descartada como um obstáculo inconveniente, removida friamente para que o plano seguisse sem resistência. Ao deixar o restaurante, Mariana sentiu o peso da revelação se transformar em algo ainda mais cruel. A confirmação de que sua dor nunca foi um efeito colateral, mas parte da estratégia. Enquanto dirigia de volta para casa, sua mente trabalhava freneticamente. Agora, tudo se encaixava. O silêncio de Carolina não era um descuido ou falta de coragem para pedir desculpas. Não houve arrependimento porque tudo já estava planejado, desde o início. Carolina não era apenas uma traidora, era uma peça essencial na estratégia para tirá-la do caminho. O sofrimento, o luto, a tristeza que a consumiram nas últimas semanas apenas facilitaram as coisas para os dois. Enquanto ela se afundava em mágoa e desespero, eles seguiam com suas vidas como se nada tivesse acontecido. O choque foi substituído por um nó de fúria em seu peito. Não apenas a enganaram, como também confiaram que ela ficaria caída, destruída, demais para reagir. Mas eles estavam errados. Mariana apertou o volante com força. Se achavam que tinham vencido, estavam prestes a descobrir que haviam cometido um erro fatal. Ao chegar em casa, sentou-se na beira da cama, os olhos fixos no nada, mas a mente em ebulição. A dor e a humilhação se transformavam em algo novo e poderoso, a necessidade de vingança. Mas não seria uma vingança impulsiva. Mariana era uma estrategista nata, e agora iria se reerguer, mas não sem antes expor toda a sujeira daqueles que tentaram destruí-la. O apartamento onde Mariana se refugiara parecia menor a cada dia. A solidão, antes um escudo contra a dor, agora se tornava um lembrete incômodo de que ela precisava seguir em frente. Mas como? Sua honra estava ferida pela traição, seus contatos haviam se dissipado e sua conta bancária encolhia rapidamente. Ainda assim, a indignação que queimava em seu peito a impelia a agir. Não permitiria que Guilherme e Carolina vencessem. Os primeiros dias foram marcados por incerteza e frustração. Ela tentava contatar antigos parceiros, mas a resposta era sempre a mesma. Portas fechadas, desculpas frias, desinteresse disfarçado de formalidade. O peso da rejeição a atingiu em cheio. Pela primeira vez, temeu que talvez não conseguisse se reerguer. As noites se tornaram longas, os dias exaustivos. Mariana passava horas revisando antigos casos, estudando possíveis estratégias para se recolocar no mercado. Mas a dúvida era uma sombra constante. Será que ainda tinha espaço naquele meio? Será que alguém confiaria nela novamente? Então, em uma noite silenciosa, sentada diante de sua escrivaninha improvisada, Mariana começou a refletir. Eles haviam lhe tirado tudo. Seu antigo lar, seu emprego, sua estabilidade financeira. Mas havia algo que jamais poderiam arrancar dela: seu conhecimento. Tudo que aprendeu em anos de dedicação.
Todas as estratégias jurídicas, todas as reviravoltas em processos complicados. Lembrou-se de sua trajetória. Anos de faculdade, sendo a primeira da turma, noites em claro estudando enquanto tantos outros desistiam no caminho. O esforço incansável, a paixão pelo direito, a certeza de que sua inteligência a levaria longe. E levou. Ela se tornou uma das advogadas mais promissoras do escritório, mas nunca foi verdadeiramente valorizada. Quantas vezes seus argumentos foram usados por outros advogados sem que ela recebesse crédito? Quantas vitórias passaram despercebidas porque seu nome nunca era o que brilhava na placa da porta? Agora, tudo estava claro. Ninguém nunca a reconheceu porque sabiam que, se um dia ela percebesse sua verdadeira força, não precisaria mais de ninguém. E esse dia havia chegado. Com a determinação renovada, Mariana decidiu dar um passo concreto para seu recomeço. Procurou espaços comerciais acessíveis e encontrou uma pequena sala em um prédio antigo, longe do luxo do passado. Não era nada comparado à grandiosidade do escritório onde trabalhara antes, mas ao entrar ali, sentiu algo diferente. As paredes vazias e a mobília simples não eram um sinal de fracasso, mas sim um símbolo de liberdade. Pela primeira vez, tudo dependeria apenas dela. Não havia sócios para ignorá-la, ninguém para roubar seus méritos. Era sua chance de fazer tudo do seu jeito. Ela ajeitou a cadeira atrás da mesa e respirou fundo. Seu primeiro cliente ainda era uma incógnita. Os desafios seriam imensos, mas Mariana já não duvidava de si mesma. Ela sabia do que era capaz. E agora, mais do que nunca, estava disposta a provar isso ao mundo. O pequeno escritório que Mariana montara ainda não exibia luxo ou grandiosidade, mas já começava a ganhar vida. A mesa simples agora se enchia de papéis, pastas e anotações, e o telefone finalmente tocava, mesmo que timidamente. Depois, de dias de incerteza e frustrações, uma nova energia circulava pelo ambiente. Era o reflexo de sua própria transformação. Com o passar das semanas, Mariana começou a enxergar oportunidades onde antes via apenas obstáculos. O mercado jurídico estava saturado de grandes escritórios que cobravam valores exorbitantes por serviços que pequenos empresários não podiam pagar. Ali estava sua brecha. Decidiu focar em causas menores, oferecendo um atendimento mais acessível e humanizado. A estratégia logo mostrou resultados. Seus primeiros clientes chegaram tímidos, desconfiados, muitos indicados por conhecidos que ainda acreditavam em seu talento. O primeiro caso que assumiu foi simples. Uma disputa trabalhista de uma vendedora, demitida sem justa causa. Para Mariana, poderia ser um caso pequeno, mas para aquela mulher significava tudo. E foi com esse pensamento que se dedicou com a mesma precisão e empenho de quando atuava em processos milionários. Quando venceu, sentiu algo diferente. Não era apenas uma vitória profissional, era um lembrete do que sempre foi capaz. Os dias foram se tornando mais intensos. Mariana começou a ser procurada para resolver casos variados, desde pequenas causas cíveis até disputas contratuais. Ela não recusava trabalho. Cada cliente era um passo rumo à reconstrução. Algumas noites, exausta, se pegava pensando se estava no caminho certo. Mas bastava lembrar de tudo o que passou para a resposta ser óbvia. Não estava apenas tentando sobreviver. Estava criando algo próprio, algo que ninguém mais poderia tomar dela. A cada audiência, Mariana percebia como sua presença nos tribunais voltava a ganhar peso. Advogados que antes a ignoravam agora, prestavam atenção em seus argumentos. Juízes lembravam de sua habilidade de construir defesas sólidas. Ela estava voltando, e não como antes. Dessa vez, ela era a única dona de seu destino. A virada definitiva veio quando recebeu uma ligação inesperada. Dona Isabel, uma empresária influente do setor têxtil, que sempre buscava Mariana para orientações jurídicas, quando esta ainda trabalhava no grande escritório, decidiu trocar de representação. Insatisfeita com o atendimento impessoal e burocrático que vinha recebendo, optou por contratar Mariana como sua nova advogada. O contrato era um dos maiores que já havia fechado,
garantindo um fluxo mensal que lhe daria mais estabilidade financeira e segurança para expandir. Ao assinar o acordo, Mariana sentiu a confirmação de que estava no caminho certo. O peso da incerteza que a acompanhava desde sua queda começava a se dissipar. Ela não apenas sobreviveria, ela prosperaria. Mas enquanto Mariana celebrava sua primeira grande conquista, em outro lugar, sua ascensão começava a incomodar. A notícia de que uma cliente importante abandonara seu antigo escritório para contratá-la gerou um misto de surpresa e indignação em seu ex-patrão. Mariana ainda não sabia, mas sua vitória havia acionado um alerta nos bastidores do mundo jurídico. E essa indignação logo se transformaria em ação. O plano começou em uma reunião discreta, longe dos olhos curiosos. Álvaro, irritado com a perda da cliente influente para Mariana, percebeu que sua ex-funcionária estava se tornando um problema real. Ele não podia permitir que ela continuasse crescendo. Foi então que procurou Guilherme. Se alguém conhecia os pontos fracos de Mariana, era ele. Ela tem um ego inflado. Sempre se orgulhou de ser ética, de nunca enganar um cliente, de agir com transparência. Guilherme disse, com um sorriso cínico: se espalharmos os boatos certos, ela não apenas perderá credibilidade, mas ficará emocionalmente abalada. Mariana sempre se afetou com esse tipo de coisa. Álvaro ouviu atentamente e concordou. O plano era cruel e premeditado. Não atacariam sua competência técnica, pois sabiam que Mariana poderia rebater facilmente. Em vez disso, espalhariam insinuações sutis, colocando em dúvida sua integridade. Uma mentira bem direcionada podia ser mais destrutiva do que um erro real. Os boatos começaram a circular de forma cuidadosa. Pequenos comentários nos corredores dos tribunais, sussurros entre advogados influentes, insinuações feitas no momento certo. Diziam que Mariana havia saído do escritório por questões éticas, que não era confiável, que seus métodos não eram tão limpos quanto ela fazia parecer. A cada nova audiência, Mariana percebia olhares diferentes, conversas que cessavam assim que ela se aproximava. No início tentou ignorar. Mas então um contrato importante foi cancelado de última hora. Um cliente que estava prestes a fechar um acordo com ela mudou de ideia, alegando que havia ouvido coisas. Foi nesse momento que Mariana entendeu. Não era apenas uma coincidência. Estavam tentando destruí-la. Determinada a reagir, Mariana começou a investigar. Com a ajuda de Amanda, que agora trabalhava com ela, buscou a origem dos boatos. Amanda, que conhecia bem os bastidores do antigo escritório, conseguiu informações valiosas. Descobriram que Álvaro e Guilherme estavam diretamente envolvidos e, pior, que haviam planejado tudo minuciosamente para atingir Mariana onde mais doía: sua honra. A indignação crescia a cada nova descoberta. Mas então, no meio da investigação, algo inesperado surgiu. Ao analisar documentos do antigo escritório e da empresa de Guilherme, Mariana encontrou irregularidades que iam além de sua própria difamação. Álvaro estava envolvido em fraudes dentro do próprio escritório, manipulando processos e desviando dinheiro. Guilherme, por sua vez, tinha movimentações financeiras suspeitas em sua empresa, indicando um esquema de corrupção. O que era para ser um golpe contra Mariana acabou, se tornando uma arma a seu favor. Ao invés de sucumbir à pressão, ela percebeu que tinha uma oportunidade valiosa. Se Álvaro e Guilherme queriam guerra, ela estava pronta. E dessa vez, ela não apenas se defenderia, ela contra-atacaria. Enquanto os ataques aumentavam, a tensão nos bastidores do direito se intensificava. Mariana estava mais forte do que nunca, mas seus inimigos também não recuariam facilmente. A batalha estava apenas começando. O plano de Mariana estava traçado. Depois de semanas reunindo provas contra Álvaro e Guilherme, ela finalmente tinha o que precisava para derrubá-los. Mas não faria isso de forma impensada. Dessa vez, Mariana jogaria no mesmo nível deles e venceria. A primeira peça do tabuleiro foi Ricardo Montenegro, um empresário milionário do setor de transportes e um dos clientes mais valiosos do escritório de Álvaro.
Durante suas investigações, Mariana descobriu que Álvaro operava um esquema ilegal envolvendo ex-funcionários da transportadora. Ele intermediava acordos trabalhistas fraudulentos, garantindo compensações mais altas em troca de propina. Ricardo, sem saber, vinha sendo lesado há anos. Com a ajuda de Amanda, Mariana conseguiu marcar uma reunião privada com Ricardo. Ele a recebeu em sua sede corporativa, sem saber exatamente o que esperar. Assim que se sentaram, Mariana abriu sua pasta e, com calma cirúrgica, espalhou sobre a mesa os documentos que comprovavam a fraude. E então, sem rodeios, começou a falar. Álvaro transformou suas disputas trabalhistas em uma mina de ouro para ele próprio. Aqui estão registros de pagamentos indevidos, acordos inflacionados e até mesmo a confissão de um ex-funcionário que aceitou a proposta suja dele. Tudo documentado. Você confiou nele, e ele fez isso pelas suas costas. Mariana pausou, por um instante, e depois cravou os olhos nele. Eu poderia levar isso aos tribunais ou à imprensa, mas resolvi falar com você primeiro. Ricardo analisou os papéis em silêncio. Sua expressão ia da incredulidade à fúria. Mariana percebeu o momento exato em que ele decidiu que Álvaro estava acabado. Ricardo ficou perplexo com tudo que estava documentado ali. Anos sendo lesado por uma pessoa em quem confiava. Alguém que considerava até um amigo. Ele respirou fundo, tentando assimilar o golpe. E então olhou para Mariana com seriedade. Se você veio até aqui, já sabe o que devo fazer, acredito. O que me sugere? Ricardo, você precisa de um advogado que realmente proteja seus interesses e que impeça que situações como essa voltem a acontecer. Quero que rescinda todos os contratos com o escritório de Álvaro e transfira sua representação jurídica para mim. E assim que me contratar, nosso primeiro caso será contra ele. Já tenho provas sólidas, depoimentos e tudo o que preciso para entrar com um processo ainda esta semana. Álvaro transformou sua empresa em um caixa pessoal e acreditou que sairia impune. Mas chegou o momento de ele aprender que alguns erros custam caro. Muito caro. Ricardo soltou um riso seco, balançando a cabeça. Você aprendeu a jogar o jogo, Mariana. Ela se recostou na cadeira e cruzou os braços. Se eles querem jogar sujo, então assim vai ser. Mas agora, sou eu quem dá as cartas. No final da reunião, Ricardo assinou os papéis, encerrando anos de contrato com Álvaro. Mariana saía dali com uma vitória grandiosa. Um dos maiores clientes do antigo escritório agora era dela. Mas isso era apenas o começo. De volta ao escritório, Amanda a observava com um brilho de admiração nos olhos. Você realmente não é mais a mesma Mariana de antes, disse, entregando-lhe um café. Mariana pegou a xícara e sorriu de canto. Não. Aquela Mariana morreu no dia em que eles tentaram me destruir. Agora sou outra mulher, e Álvaro e Guilherme vão descobrir isso da pior maneira possível. O jogo havia virado, e desta vez, Mariana não pararia até vê-los cair. Assim que recebeu a notificação de que Ricardo Montenegro havia trocado de representação, Álvaro tentou contato imediato. Ligou, enviou mensagens, tentou marcar uma reunião com o empresário, mas foi completamente ignorado. No início, achou que era apenas um contratempo, mas 2 dias depois, ao receber a intimação judicial informando sobre o processo movido contra ele, seu coração disparou. E o que fez seu estômago revirar de verdade foi ver o nome da advogada responsável pelo caso. Mariana. Raiva e medo se misturaram em sua mente. Ele sabia que aquele esquema era grave, e Mariana não era do tipo que entrava em uma batalha sem ter certeza da vitória. Se ela estava movendo um processo contra ele, significava que já tinha provas suficientes para destruí-lo. Desesperado, Álvaro acionou sua equipe jurídica e exigiu uma estratégia para minimizar os danos. Mas ele não queria simplesmente negociar. Queria esmagá-la antes que pudesse crescer ainda mais. Para isso, enviou seus melhores advogados para a primeira reunião de conciliação. O objetivo era claro: descobrir o que Mariana tinha e desmontá-la. Ali mesmo, desacreditando suas provas e expondo qualquer brecha em seu caso. No dia da reunião, Mariana estava preparada.
Assim que entrou na sala e viu os advogados veteranos de Álvaro a encarando com expressões cínicas, soube exatamente qual era a estratégia deles. Mas eles não sabiam com quem estavam lidando. A sessão começou com tentativas de intimidação, insinuações de que o processo era infundado, que ela estava apenas tentando manchar a reputação de Álvaro por vingança. Mariana ouviu tudo com paciência, um leve sorriso no rosto. Então, quando teve sua vez de falar, desferiu o primeiro golpe. Imagino que tenham vindo preparados para me descredibilizar, mas permitam-me poupá-los desse trabalho. Ela abriu sua pasta e empilhou na mesa uma sequência de documentos. Aqui estão os extratos bancários que ligam os pagamentos diretos a Álvaro. E aqui, e-mails internos detalhando as exigências de propina feitas por ele a ex-funcionários. Ah, e antes que perguntem, também tenho depoimentos assinados. O processo está todo amarrado, sem brechas. Agora me digam, qual será a defesa que tentarão usar? Os advogados se entreolharam, desconfortáveis. A segurança de Mariana, aliada às provas inegáveis, desmontou qualquer tentativa de resistência. Um a um, tentaram contra-argumentar, mas cada ponto era meticulosamente rebatido. Mariana os esmagou com fatos, deixando-os sem saída. Quando a reunião terminou, os advogados saíram em silêncio, derrotados. Álvaro esperava uma resposta vitoriosa, mas o que recebeu foi um relato devastador. Mariana tinha um caso sólido, e levá-lo adiante significava sua ruína. Furioso e sem alternativas, Álvaro procurou Guilherme. Se alguém ainda poderia virar o jogo, seria ele. No entanto, para sua surpresa, foi Guilherme quem tomou a iniciativa e foi atrás de Mariana. 2 dias depois, ao final do expediente, Mariana recebeu um recado de Amanda. Guilherme estava esperando por ela no lobby do prédio. Ele disse que precisa falar com você. Amanda avisou, cruzando os braços. Mas se quiser, posso mandá-lo. Embora agora mesmo. Mariana sorriu de canto, balançando a cabeça como se já esperasse por isso. Eu sabia que ele viria, disse pegando sua bolsa. Ao chegar ao lobby e encarar Guilherme, Mariana ergueu uma sobrancelha e sorriu de canto, sem sequer dar tempo para ele falar. Então, você foi contratado como pombo-correio do Álvaro? Disse com deboche cruzando os braços. Sua voz carregava um tom de deboche. Amanda riu discretamente, mas Guilherme, ao ouvir as palavras de Mariana, cerrou o maxilar. Tentou manter a postura, mas sua irritação era evidente. Mariana, sei que tivemos um problema, mas isso não apaga o que vivemos. Então vou te dar um conselho. Álvaro é um homem poderoso, com muitos contatos, pessoas influentes. Não fique no caminho dele. Você está crescendo, conseguindo clientes importantes. Não jogue tudo fora por uma briga que não pode ganhar. Mariana cruzou os braços e soltou uma risada baixa. Ah, então você não é só o pombo-correio dele. É também o puxa-saco oficial. Ela inclinou a cabeça, avaliando-o com diversão. Está com medo dele, Guilherme? Porque eu não estou. E pode ficar tranquilo, esse caso contra Álvaro é só o começo. Mas acho que deveríamos falar do nosso caso. Os olhos de Guilherme se arregalaram. Antes que ele pudesse responder, Mariana colocou uma pasta sobre a mesa e a abriu lentamente, revelando documentos meticulosamente organizados. Eu sei de tudo. Sei sobre as fraudes na empresa do seu pai, sobre os preços inflacionados que você negociava com fornecedores para ganhar vantagens por fora. Agora faz sentido aquele seu esquema de múltiplas contas bancárias e dinheiro vivo que você sempre depositava quando morávamos juntos. Mariana apoiou os cotovelos na mesa e o encarou com um olhar frio. Estou analisando minhas opções. Ainda não decidi se falo diretamente com seu pai ou se levo isso aos fornecedores que faziam parte do esquema. O que você acha mais interessante? Guilherme perdeu completamente o brilho. O homem confiante que chegou ali para ameaçá-la agora gaguejava, pálido, incapaz de encontrar uma resposta. Mariana, podemos conversar. Por favor. Mariana sorriu, mas dessa vez sem qualquer vestígio de humor. Ela fechou a pasta com calma, apoiou os cotovelos na mesa e entrelaçou os dedos, observando Guilherme com um olhar calculado. Conversar? Engraçado, Guilherme. Você veio aqui para me intimidar,
para me convencer a recuar, achando que ainda tem algum poder sobre mim. Mas olhe para você agora. Ela inclinou ligeiramente a cabeça. Sem argumentos, sem saída, sem chão. Guilherme engoliu em seco, o suor brotando em sua testa. Tentou abrir a boca, mas Mariana ergueu a mão, silenciando-o antes que dissesse qualquer coisa. Não se preocupe, eu ainda estou decidindo o que fazer com você. Mas aqui vai um conselho, já que você gosta tanto de dar conselhos aos outros. Aprenda a aceitar suas derrotas. Porque a partir de agora, Guilherme, cada passo que você der, cada movimento que tentar fazer, eu estarei um passo à frente. Ela se inclinou ligeiramente para a frente, a voz baixa e cortante. E diferente de você, eu não erro. Guilherme desviou o olhar, os ombros caindo em derrota. Mariana, por favor. Precisamos resolver isso de outro jeito. Nós tivemos uma história. Isso não pode simplesmente desaparecer. Mariana soltou um suspiro entediado, fechando a pasta com calma e olhando para ele como quem analisa um caso perdido. Como eu? Já disse, Guilherme. O seu caso já está pronto. Só ainda não sei qual será a estratégia e por onde começar. Mas não se preocupe. Assim que eu acabar com Álvaro, você será o próximo. Ela inclinou a cabeça e sorriu com sarcasmo. Fique tranquilo. Não queira furar fila. Guilherme empalideceu, sua respiração acelerada, incapaz de formular uma resposta coerente. Mariana se levantou, caminhou até a porta e a abriu, gesticulando, para que ele saísse. Agora, se me dá licença, tenho homens realmente perigosos para destruir e estou sem tempo para puxa-sacos e pombos-correios. Sua voz carregava ironia afiada. Guilherme hesitou por um instante, mas ao ver o olhar impaciente de Mariana, soube que não havia mais nada a dizer. Com ar de derrotado e sem saber mais o que fazer ou dizer, ele saiu da sala sem olhar para trás. Álvaro sabia que havia perdido. O processo movido por Ricardo Montenegro estava fechado de maneira impecável, sem brechas para a defesa. A única saída que lhe restava era evitar um escândalo maior e minimizar os danos. Mas se teria que engolir essa derrota, faria isso do seu jeito. Por isso, marcou uma reunião com Mariana, exigindo que tudo fosse tratado diretamente entre os dois. Mariana aceitou, mas impôs uma condição. Álvaro teria que comparecer pessoalmente. Ela já havia alinhado toda a proposta com Ricardo e não pretendia perder tempo negociando com intermediários. No dia marcado, Álvaro chegou pontual. Vestia um terno escuro, mas seu rosto denunciava cansaço. As últimas semanas haviam sido um inferno. Assim que entrou na sala de reuniões do escritório de Mariana, sentiu o peso da situação. Ali não havia aliados. Apenas ele e a mulher que agora tinha o controle absoluto da situação. Mariana o esperava sentada à cabeceira da mesa, com uma expressão tranquila, quase entediada. Ao seu lado, Amanda organizava alguns documentos. Assim que Álvaro se sentou, Mariana deslizou uma pasta na direção dele. Você já sabe do que se trata, então vamos ser objetivos. Sua voz era firme, sem espaço para rodeios. O acordo foi todo estruturado com Ricardo. Você vai pagar cada centavo que tirou da transportadora dele, além de uma indenização pelos danos causados. E em troca, esse caso não precisará se estender nos tribunais. Álvaro abriu a pasta, folheando os documentos. Cada cláusula estava ali, detalhada. Ele apertou os lábios, tentando disfarçar a fúria que borbulhava dentro dele. Você quer que eu simplesmente aceite isso? Álvaro disse, tentando manter a compostura. Mariana inclinou a cabeça, sorrindo levemente. Na verdade, eu não quero. O que eu mais quero é que você recuse. Essa proposta foi uma concessão de Ricardo, que, apesar de tudo, ainda sentiu pena de você. Eu, no entanto, não compartilho desse sentimento. Então, por favor, leve isso a julgamento. Faça. Isso, Álvaro! Eu vou adorar acabar com você no tribunal. Já tenho tudo preparado. Ricardo quis te dar uma chance, mas eu jamais teria a mesma consideração. Ela cruzou os braços e continuou, sua voz carregada de uma calma perigosa. E antes que pense que isso acaba aqui, preciso te dizer algo muito importante. Ricardo não foi o único empresário que caiu nas suas fraudes. E, definitivamente,
não será o último que eu irei expor. Álvaro franziu o senho, confuso. Mariana abriu outra pasta, dessa vez cheia de documentos e registros bancários. E lembre-se, esse é só o caso de Ricardo. Tenho muitas provas em outros casos. Você realmente acha que pode escapar? E já encontrei outros esquemas parecidos. Com esse, alguns até mais graves. E, adivinhe só, eu pretendo ir atrás de cada um deles. Ela fechou a pasta e sorriu. O que significa que o seu inferno está apenas começando. Álvaro ficou em silêncio por alguns instantes. Tentou argumentar, dizer que tudo não passava de suposições, que não havia provas suficientes. Mas sua voz falhou. Ele sabia que Mariana não fazia ameaças vazias. E, pior, sabia que ela não iria parar. Álvaro começou a suar, sentindo a própria ruína se aproximar. Em um ato de desespero, tentou barganhar. Mariana, eu sei muita coisa sobre Guilherme. Inclusive sobre quando ele fechou aquele contrato milionário. Ele trocou o escritório jurídico da empresa do pai por um valor inflacionado e ficava com uma parte por fora. Posso te dar provas, informações detalhadas. Mariana riu. Uma risada genuína, quase divertida. Álvaro franziu o senho, incomodado. O que foi? O que... Tantorei? Perguntou, já demonstrando irritação. Mariana recostou-se na cadeira, cruzando os braços. Porque Guilherme me ofereceu exatamente a mesma coisa sobre você. E eu achei isso hilário. Ela então se inclinou para a frente, observando. Álvaro com um olhar afiado. Mas fique tranquilo, Álvaro. Guilherme já está na minha lista. E diferente de vocês dois, eu não deixo pontas soltas. Já tenho tudo contra ele. Álvaro apertou os lábios, tentando esconder o nervosismo. Tentou mais uma vez suavizar a situação, forçando um tom conciliador. Mariana, não precisa ser assim. Podemos chegar a um outro tipo de acordo. Não há necessidade de levar isso tão longe. Mariana soltou uma risada baixa. Ah, Álvaro, sei que você não está acostumado com isso, mas aqui você não tem muito controle. Agora, o melhor que pode fazer é assinar esses papéis e começar a fazer caixa para os próximos acordos que virão. Torça para perder espaço na minha agenda, porque espero que ela fique lotada. Assim, pelo menos você ganha um pouco mais de tempo. Ele engoliu em seco. Sabia que não tinha escolha. Pegou a caneta, hesitou por um segundo e, por fim, assinou. Mariana observou o momento com satisfação. Era a prova definitiva de que ele havia perdido. De que dessa vez não havia escapatória. Foi um prazer fazer negócios com você, Álvaro, disse pegando a pasta de volta e se levantando. Agora, se me dá licença, tenho outras fraudes para expor. E essa foi só a primeira. Quando Mariana se levantou para sair, Álvaro jogou sua última cartada. E Carolina? Ela ainda trabalha aqui? Ele estreitou os olhos, analisando Mariana com cautela. Seu tom era frio, calculado. Você deve querer se vingar dela. Afinal, ela te traiu, não foi? Pegou você de surpresa, na sua própria casa, na sua cama. A cama onde você dormia todas as noites ao lado do homem que achava que te amava. Deve ter sido humilhante, não? Ver os dois ali, juntos, sem culpa alguma, sem sequer se importarem. Ele se inclinou para a frente, tentando encontrar alguma rachadura, na postura inabalável de Mariana. Eu posso mandá-la embora e garantir que nenhum outro escritório a contrate. Conheço muita gente. Posso acabar com a carreira dela com um único telefonema. Essa é sua chance, Mariana. Faça com que ela pague por tudo. Mariana pegou sua bolsa com calma e sorriu, já se encaminhando para a porta. Sem sequer virar para... Ele respondeu. Quem? Uma única palavra. Desprezo absoluto. Álvaro sentiu a última fagulha de esperança se apagar. E dessa vez, Mariana saiu sem olhar para trás, deixando-o afundado em sua própria insignificância. Mariana se reergueu como poucos seriam capazes. Tentaram derrubá-la, descredibilizá-la e reduzi-la a nada, mas falharam, porque no final, foi ela quem aprendeu a jogar o jogo deles e os destruiu onde se sentiam mais seguros. Álvaro e Guilherme acreditavam que sempre estariam no controle,
que suas influências e manipulações seriam suficientes para se manter no topo. Mas Mariana mostrou que inteligência, estratégia e frieza podem ser armas ainda mais poderosas. Ela não apenas recuperou seu espaço, como o ampliou. Seu nome agora era respeitado, não apenas pela competência jurídica, mas pela forma calculada com que desmantelou aqueles que tentaram destruí-la. Com cada vitória, ela fincava sua posição, provando que não precisava de favores, atalhos ou condescendência. Tudo o que conquistou veio de sua própria força. E Carolina não passou de uma nota de rodapé insignificante nessa história. Mariana não precisava se vingar. Para se importar com alguém, é preciso que essa pessoa tenha tido um significado real, e Carolina não era nada. Não merecia nem seu ódio, muito menos sua atenção. No fim, a traição dela teve tanto impacto quanto o vento mudando de direção. Notável por um instante, mas irrelevante no curso de sua jornada. Ao sair daquela última reunião, Mariana não olhou para trás. Não precisava. O passado estava onde deveria estar, enterrado. O futuro, no entanto, estava diante dela, e pela primeira vez, ela sabia que ninguém mais poderia arrancá-lo de suas mãos. Essa é a força de uma mulher que se recusa a ser apagada. Mariana não apenas sobreviveu, ela renasceu. E sua história prova que ninguém pode roubar o que realmente importa: sua determinação, sua inteligência e sua capacidade de dar a volta por cima. Para cada obstáculo, ela encontrou um caminho. Para cada traição, uma resposta. E no final, foi ela quem deu a última palavra. Se essa história te inspirou, não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com alguém que precisa lembrar do seu próprio poder e se inscrever no canal Janelas da Vida. Ative as notificações para não perder nenhuma das nossas histórias de superação e vitória. Aqui, contamos histórias reais e impactantes de mulheres que enfrentaram desafios e renasceram ainda mais fortes. Continue nos acompanhando e mergulhe em outras narrativas transformadoras. Nos vemos na próxima história.